Pai do Senhor Jesus. Isso aqui é um recado para os irmãos da sã doutrina. A sã doutrina, ela é bíblica. Existe a sã doutrina bíblica, só que muito do que estão se apropriando do termo sã doutrina não é a sã doutrina. Isso aqui é uma prova. Vamos lá, surge um irmão, que ele é da sã doutrina. Ele prega que não pode isso, não pode isso. Aí daqui a pouco surge outro, que é mais santo que ele, condena ele para o inferno. Aí surge outro que vai condenar o outro para o inferno. E fica nesse loop, nessa coisa, sempre vai surgir um que vai condenar outro para o inferno. Só que aí que tá. Quando condena um para o inferno, vai condenar aquela multidão de inscritos, né, de ovelhas, né, que ficava... Isso é ensino, isso é essa doutrina. Aí condenou todo mundo, não foi só ele, não foi só o líder, foi sei lá quantos mil inscritos. Aí vai surgir outro que vai lá, vai condenar e fica nessa, né? Ou seja, é uma coisa que parece que só leva ao inferno, tá? Por que isso acontece? Porque não estão pregando essa doutrina bíblica. E o que é essa doutrina bíblica, tá? Eu, pelo que eu estudei, tá? Eu não posso afirmar tintim por tintim tudo, tá? Não sei de tudo, tá? Assim, em relação à questão, né, de tribulação, pré-tribulacionismo, essa questão escatológica, eu tenho total certeza diante da Bíblia, sem medo de errar, que a igreja não vai ser arrebatada antes da manifestação de Cristo. Ou seja, o pré-tribulacionismo é uma heresia, isso é fato, tá? Isso eu tenho certeza. Agora, essa questão dessa doutrina, tem coisas que tá claro, tá? Por exemplo, a questão da maquiagem. Óbvio, eu enxergo como pecado, tá? Vaidade, não tem necessidade, tá? A mulher fica toda esticada, né? Pintada, fica com uma boca, o olho, uma aparência que feia, tá? Não fica bonita. Tá, se a mulher for feia, aí até, dependendo da maquiagem, realmente vai ficar bonita, tá? Mas quando a mulher é bonita mesmo, ela se maquiar, se enfeitar, ela tá se enfeurando. Ela fica com um ar de sensualidade, uma coisa feia, tá? Não é natural. Então, dá para entender claramente, né, que é algo que não agrada a Deus e que é pecado, tá? Agora, vamos lá, questão da barba. Barba? A cultura dos hebreus, o padrão que Deus deu ao homem sempre foi a barba, tá? O homem ficar sem barba antigamente era motivo de desonra. Se o homem ficar sem barba, ele era visto como homossexual. Tanto é que quando um homem, né, ele quer se parecer com mulher, ele tira a barba, deixa o cabelo crescer, né, muda a roupa, toma hormônio, né, porque o corpo do homem não tem a mesma forma da mulher. A mesma coisa a mulher. Quando a mulher quer se parecer masculina, ela vai tomar hormônio para fazer a barba crescer, vai cortar o cabelo. Então, assim, a gente vê que sempre o padrão do homem é a barba. Tanto é que quando o exército do rei Davi foi capturado, eles foram humilhados, eles ficaram com as nádegas expostas, voltaram para casa com as nádegas aparecendo e sem barba. Aí o rei Davi falou: vocês vão ter que ficar aqui até a barba crescer. Ué, você viu que a questão da nádega exposta é simples: botou uma roupa, tampou. Por que eu não posso, né, voltar a receber minha função, né, só porque minha barba não cresceu? Vai perguntar para o rei Davi, né? Porque naquela época era algo terrível. Se o homem não tivesse barba, era uma desonra a Deus, tá? Era algo, né, muito feio na sociedade, tá? Já vi gente pregando, né? Ah, porque José, para se apresentar para Faraó, José ficou sem barba. Óbvio, costume dos egípcios, né? Mau costume, melhor dizendo, né? Porque o uso e costume bíblico sempre foi a barba. José deve ter pensado: quer saber? Não vai fazer mal cortar a barba aqui, então tudo bem. Ele foi lá e cortou. Aí tem gente falando que Faraó era uma tipificação de Deus ali naquele momento. É brincadeira, né? Então quer dizer que o rei Davi não é uma tipificação de Deus quando falou que vocês só vão voltar a trabalhar quando a barba crescer. Aquilo ali não é tipificação de Deus. Tipificação de quê? Não vai falar besteira, né? Não vai, né? Então deixa a religiosidade de lado e se apegue à verdadeira sã doutrina da palavra, o verdadeiro uso e costume da palavra, que é o homem ter barba. Se algo deveria ser condenado, era o não uso da barba. E o que sempre foi condenado era isso. Você vê que até hoje, né, apesar do povo judeu, né, a questão de Israel, o povo está apóstata,
né? É uma falsa religiosidade, né? A gente sabe que eles negam Jesus, né? Fora outras coisas, mas eles mantêm a tradição da barba, tá? Eles mantêm. Você vê que os povos antigos, né, sempre usavam barba, com exceção, né? Não sei todos, né? Mas a gente sabe que os egípcios não, né? Os egípcios tinham toda aquela coisa de raspar a cabeça, ficar sem barba, né? A gente receber toda aquela instrução, obviamente instrução totalmente antibíblica, né? Eles não serviam a Deus, tá? Serviam a anjos caídos, serviam a demônios. Então, né, o diabo sabia o que fazer com aquele povo, né? E Deus sabe muito bem o que fazer com o seu povo, que somos nós, tá? E que Deus sempre instruiu o homem a usar barba. Você vê que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Não é como o óleo que desce sobre... Opa, cadê a barba de Arão? Né? Você vê que quando Jesus, né, óbvio, usava a barba e usa até hoje, tá? Tá lá em Apocalipse. Você vê quando apareceu Moisés e Elias no monte da transfiguração. Quando Pedro viu, ele estava de barba, mas a Bíblia não diz. Mas é uma questão lógica. Se eles estivessem sem barba, Pedro visse Moisés, Elias sem barba, Pedro automaticamente, na hora, do jeito que ele ia falar, né, na lata, ele ia chegar e falar: cadê a barba dele, Jesus? Porque era costume daquela época ter barba. Se não tivesse barba, era algo terrível. Era um crime na sociedade, era uma afronta a Deus primeiramente, né? Mas era um preconceito, né? Obviamente. Então, assim, se ele estivesse sem barba, Pedro ia falar, tá? Ah, mas eu vi um anjo, o anjo estava sem barba. Calma aí, você é anjo ou você é ser humano, tá? Existem vários tipos de anjo, várias classes, cada um tem uma aparência, tá? Isso é fato, tá? Outra coisa, quando Deus criou os seres celestiais, por exemplo, da classe querubim, tem aparência de leão, bovina, águia e humana. A aparência humana veio da onde? Veio de Deus, tá? Quando Deus criou a aparência animalesca, Deus inventou, tá? Deus não tem aparência animalesca. Quer dizer, até tem, né? Lá a Bíblia deixa claro, né? Uma das formas de Jesus, né? Ele é um cordeiro, né? Com, se eu não me engano, gente, são uns 7 chifres, né? 7 olhos, né? Tem lá a aparência sim, mas não é a forma principal, tá? É uma das formas de Jesus, tá? Tem a questão do leão também, o leão da tribo de Judá. A gente sabe que é simbólico, mas de fato, né? Jesus ele tem essa aparência também, é uma das formas dele, tá? Mas a forma principal é a aparência humana, tá? Então quer dizer que os anjos são imagem e semelhança de Deus? Sim, os anjos que têm aparência humana, eles têm a imagem e semelhança de Deus, tá? O ser humano também. Ou você acha que só o ser humano é imagem e semelhança de Deus? Ah, mas a Bíblia não diz que os anjos não é. Mas se você ler, você vai ver que o anjo tem rosto humano. Se o anjo tem rosto humano, de onde vem o rosto humano? Vem de Deus. Então, mesmo a resposta está aí, tá? Obviamente que nós somos mais especiais que os anjos, tá? A gente sabe disso, tá? Porque, apesar de ter aparência, né? São raças, espécies diferentes, tá? O ser humano é ser humano, anjo é anjo, só que não é só na questão da aparência. Tem toda aquela questão, né, espiritual, da alma, do interior, né? Tem todo um motivo ali que Deus fez o homem ele ser mais próximo ainda, né, do que os anjos, tá? Então assim, a gente vê que o padrão bíblico sempre foi barba, tá? Vamos lá, um leão. Você pega um leão, tira a juba dele e coloca ele perto de leão que tá com juba. Qual que é mais imponente? Não preciso nem responder. Inclusive até questão, né, obviamente se no contexto do leão, né, a juba vai ajudar protegendo. No contexto humano não. É só tem barba, né? Mais fácil puxar pela barba, né? Mas, né, a gente sabe que, né, isso aí não é motivo para condenação da barba. Né? Você vai falar que a barba, ah não, porque a barba é ruim, porque se um dia for brigar, alguém vai puxar você pela barba. É a mesma coisa você falar que o cabelo da mulher é ruim, porque alguém vai puxar o cabelo dela porque é longo, né? Então, essa lógica não existe, tá? No reino animal, é algo totalmente crucial, né? Que o leão tenha juba, né? Apesar que os outros felinos não têm, né? Inclusive podem até matar um leão, né? Os outros felinos, né?
Novamente o leão, né? A gente sabe que ele é o mais forte, né? Apesar que hoje em dia as espécies de tigre, né, são mais fortes do que as espécies atuais que existem de leão. Então, assim, a gente vê que o padrão, né, da natureza humana sempre foi barba. É uma forma de você estar glorificando a Deus, você está honrando a Deus. Né? Se o homem ficar sem barba, ele fica com a aparência mais... ele perde masculinidade na aparência, né? E se ele não tiver um rosto tão privilegiado, ele pode ficar com uma cara até afeminada, ou uma cara muito boba, né? Então, assim, né, não é nada de errado você ter uma cara feliz, tá? As pessoas de barba, ou você vai dizer que a pessoa é mais cheia de Deus, porque ela tá sem barba, olha como que ela fica com um sorriso bonito, né? Aí então, né, então Jesus, né, que tá com barba, vai estar com sorriso o quê? Então, assim, não vamos confundir, tá? Não vamos confundir as coisas, tá? Então, assim, você vê que o áudio se estendeu só para falar, explicando justamente que a condenação da barba não tem base bíblica. Ah, mas fulano revelou, não interessa. Ou você escolhe a Bíblia ou você escolhe fulano que revelou, tá bom? É simples assim, tá? Então, assim, tá claro que o uso e costume bíblico é a barba. Então, quando alguém, né, prega, ensinou que a barba é pecado, ela está indo contra Deus, contra a palavra de Deus, tá? E não está pregando a sã doutrina, não está pregando o uso e costume bíblico, tá? Doutrinas de homens, tá? Isso está claro. Então, você vê que muitas pessoas da sã doutrina, elas não pregam 100% essa doutrina. Eu poderia aqui afirmar, pronto, né? É o que eles gostam de fazer. Se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Então eu poderia afirmar que eles vão para o inferno. Que vocês vão para o inferno. Porque vocês estão afrontando a Deus proibindo o uso da barba. E aí, vocês vão para o inferno? Vocês estão entendendo? Então, assim, vocês que são dessa doutrina, vocês têm essa mania, né? É mania de caçar pecado. Né? É mania de caçar pecado. Aí você condena o outro. Tá vendo? Né? Que faz isso aqui, sei lá o que, sei lá o que. Ó, tá vendo? Ó, vai pro inferno. Aí daqui a pouco surge outro que é mais santo que você, condena você pro inferno e toda a multidão que te seguia pro inferno. Aí as pessoas ficam confusas, Deus não é Deus de confusão. Aí quem causa confusão? Entendeu? Então o que eu quero, né, que vocês entendam? Né? Qual é o caminho? Né? O caminho é a igreja de porta larga? Né? O caminho é sair dessa doutrina e você ir para as igrejas pintadas de preto? Né? Qual é o caminho, gente? O caminho é ficar desigrejado, né? Como dizem por aí, né? Qual é o caminho, gente? O caminho é a palavra de Deus que a gente aprende com humildade. A gente não sabe de tudo, tá? Eu não sei de tudo. Confesso, tá? Que em certos temas, tá? Eu sei mais que a maioria, tá? Não vou mentir, tá? E a palavra diz que a gente deve se gloriar em Deus. Então, né? Glórias a Deus, né? Que Deus, né, me capacitou, né? Para ter um entendimento mais próximo da palavra dele do que a maioria em temas como, né, terra, né, universo, né, mundo, né, terra, universo, mundo, né, temas como escatologia, tá? Realmente eu sei mais que a maioria, tá? Agora, tem coisa que eu não vou saber mais que a maioria. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que decoram versículos bíblicos. Decoram. E aí, eu não consigo decorar. São poucos versículos aqui, né, que eu decoro. E tem um que eu até decoro e às vezes até troco a ordem das palavras, tá? Tem que até ficar me retratando porque é uma dificuldade que eu tenho, tá bom? Então assim, gente, né, o que que acontece? Deus ele dá o dom de oração. Deus dá o dom de cura. Aí a pessoa, pronto, Deus me deu o dom de oração. Deus deu o dom de cura. Agora eu sei de tudo. E tudo que eu falar, Deus assinou embaixo e acabou. Se eu mandar alguém pro inferno, a pessoa vai e acabou. Aí entra a soberba sem perceber. Deus continua atendendo a oração, porque Deus deu o dom. Se Deus deu o dom, Deus vai continuar atendendo a oração. Obviamente, né, a Bíblia diz que o dom é revogável. Sim, porém, existem exceções. Em que exceções o dom, ele deixa de ser, né? Vamos lá, quer ver uma? Né? Uma não, acho que é a única, né? Apostatar da fé, a pessoa que apostata da fé, ou seja, ela escarnece Deus, blasfema, né? Vai servir outro Deus, né? Experimentou a verdade de Deus, fosse servir outro Deus, é uma pessoa que já não tem mais chance de salvação. Então, logo,
Deus não opera, não usa barra nada, tá? Para nenhum dom, tá? Se tiver acontecido alguma coisa espiritual ali, não é Deus que está usando, tá? O inimigo, ele passa a usar a vida daquela pessoa, tá? Isso é fato. Isso é diferente da pessoa estar em pecado. Deus pode estar usando, a pessoa tá, seja lá qual pecado for, qual escândalo for, mas se ainda tem chance, né? Deus ainda dá tempo para a pessoa se arrepender, a graça ainda não se esgotou, apesar de ela estar em uma vida pecaminosa, né? Ainda Deus continua usando, tá? Existem essas situações. Então, assim, Deus pode dar o dom para a pessoa, não significa que a pessoa ela sabe de tudo, né? Vamos citar aí esses irmãos aí da Deus e Amor, né? Um monte de gente ora, né? Um monte de gente, sei lá, operação de milagre, mas não sabem nada, nada de escatologia, tá? Não sabe nada de criação da Terra, Gênesis, né? Não sabe. Por que que não sabe? Porque não busca conhecimento. A palavra de Deus diz: meu povo parece falta de conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. Deus deu o dom de orar, né? O dom de responder oração, né? O dom de cura. A pessoa só foca nisso. Aí sobe um monte, oração, né? E o que que acontece? Porque rejeita a palavra, rejeitando a palavra, a pessoa fica desprotegida. Ela vai entrar no mundo espiritual sem conhecimento da palavra. Eles têm uma soberba, já tem heresia, né? Que ensinam, condena até o que a Bíblia não condena. Prego, pré-blasfêmia, que é outra heresia. Você acha que o diabo não vai usar essa pessoa? Óbvio que vai. Uma hora essa pessoa vai ter um sonho, né? Ter uma revelação falsa, ouvir uma voz que não é a voz de Deus, e acabou. Mais heresia vai surgindo. Você quer uma prova disso? Né? Os 400 profetas que foram. O rei chamou 400 profetas para profetizar. Os 400 profetas. Vai, rei, vai dar certo. Vai dar certo. Somente um, que não era desses 400, que profetizou verdade, que o rei não gostava dele, porque ele só falava que ia dar errado. Porque ele falava que Deus mandava. E os outros 400, eles pregavam mentira. Tanto é que Deus manda que o espírito de mentira engane eles. Tá? Aí esse espírito de mentira. Por que Deus manda? Porque eles só queriam pregar a mentira, só queriam pregar o que agradava. Então já tinha uma porta aberta ali, já estavam rejeitando a verdade, porque rejeitaram a verdade, Deus vai a operação do erro. Ali é um contexto, né, do anticristo, mas, né, o entendimento ali serve para qualquer situação. Se você rejeita a verdade, né, Deus abre o caminho para a mentira. Então aqueles profetas estavam rebeldes. Então o espírito de engano, o que ele faz? Ele convoca, né, outros espíritos de engano, ele manda para entrar ali nos 400, ou ele sozinho, ele não pode entrar nos 400 sozinho, não é onipresente, né, mas ele sozinho, né, ele consegue expandir, né, sei lá, transmitir a mesma frase para eles ao mesmo tempo. Eles vão lá, pegam aquela informação e falam ao mesmo tempo, né, que é diferente de ser onipresente, tá? Seja lá qual forma foi, né, eles começam a proferir profecias mentirosas. É o que acontece muito hoje em dia. Muitos cristãos que estão por aí, eu sonhei, Deus me revelou, eu subo o monte, aí eu oro. Muitos estão tendo falsas revelações, falsas profecias, tá? Mas o jejum, mas eu sou dessa doutrina. Sinceramente falando, eu fico até com o pé atrás. Se alguém diz que é dessa doutrina, se alguém diz que sobe o monte, eu já, né? Assim, não estou falando que a pessoa não é usada por Deus. Eu sei que tem pessoas que sobem um monte, né? Que são usadas por Deus, pessoas dessa doutrina, tá? Mas eu sabendo, né? Calma aí, pô, você que é pré-tribulacionismo, você vai, né? Eu sei que tem engano aí, né? Se tem engano aí, né? Você não é tão assim com Deus, não, tá? Porque a pessoa que é muito com Deus, que tem muita intimidade com Deus, tá? Ela tem que ter a doutrina alinhada, tá? Primeiro fator, ela tem que a obediência, tá? Esse é o principal. Ela pode até não ter, não saber de tudo, mas se ela tem a obediência, só que é que tá, a obediência, ela funciona quando você tem a doutrina alinhada. Porque se a pessoa obedece a Deus, tá? Mas aí você crê no pré-tribulacionismo, você prega o pré-tribulacionismo, você está desobedecendo. Por mais que você esteja no tempo da ignorância. Então, de qualquer forma, a obediência, ela anda junto também com o conhecimento da palavra, tá? Então, a pessoa que só está orando, que só sobe um monte,
mas a pessoa não obedece. A pessoa não entra na cabeça dela, né, a visão teológica correta. É uma pessoa que está em falta com Deus, é uma pessoa soberba, é uma pessoa que acha que é mais santa que todo mundo, e pode ser que até ela vá para o céu, né? Mas, né, não vai ter castelo de ouro não, tá? Não vai ter castelo de ouro não. Inclusive essa questão, né, não estou sendo contra essa questão, né, de castelo de ouro, tá? Só que a palavra fala que é um novo céu, uma nova terra, tá? Então assim, não é que a gente, pronto, a gente vai pro céu e a terra já era. Obviamente a terra ela vai ser renovada, né? Ela vai ser destruída, né? Não sei exatamente se Deus vai destruir por completo, aí vai criar outra, ou destrói quase toda. Tem uma parte da que Deus vai deixar a terra quase completamente toda arrasada. Só que ainda vai sobrar pedaço. A gente vê isso pela própria outras profecias que ainda sobra pedaço de chão, tá? Então eu entendo que a terra, né, ela vai ser quase completamente destruída, vai ser purificada. Deus, né, pega, né, o que sobrar e cria de novo. Aí por isso tem um novo céu, uma nova terra, tá? Então assim, gente, essa questão aí da barba, né, tá bem explicado. Essa questão da sã doutrina, né, é um caminho que o caminho da sã doutrina bíblico é bom, muito bom, é perfeito. Agora, o que estão dizendo por aí sã doutrina é perigoso, porque o que eu tenho observado é isso, né? Quando surgiu aquele pastor Júlio, né, eu lembro quando, né, eu já percebi nele já uma soberba, né, muito grande. O primeiro vídeo que eu vi dele. Mas ele estava falando corretamente. Aí eu comecei a ver ouça, já vi que isso aí, né, isso aí vai dar ruim em algum momento. Aí de vez em quando ela via e meu Deus, meu Deus, e as pessoas idolatrando, e aí foi indo ladeira abaixo, né? O Davi Miranda, né, tá aí, né? Você vai ver em comentário pessoas falando, né? Você vê um monte aí, comentário falando. Tá até gente falando que Deus já tinha mostrado, né? Então assim, que já sabia, pessoas, então assim, né? A situação dele, inclusive eu vou citar, por que ele passou a usar aquela vidraça de vidro? Porque ele tinha medo de, ele sabia, tá? Por mais que ele não era, né, um grande conhecedor da palavra, né? O que ele mais fazia era orar e demonstrar que era mais santo que todo mundo e mandar os outros pro inferno, né? Fazia, né? Tinha cura e tal, né? Eu sei que ele dedicava, mas, né? Ele sabia que se levasse um tiro na hora, ele ia pro inferno. Melhor dizendo, né? A alma dele, né, ele não ia ter salvação. Na hora da ressurreição, ele não ia ressuscitar na sétima e última trombeta, onde se cumpre os mistérios que Deus anunciou aos seus profetas. Ele não ia. Então ele botar essa vidraça aqui, pronto, para me proteger de um tiro. Foi simplesmente isso, com medo de morrer, tá? Porque ele estava em adultério. E ele não foi mais eu cair, não, mano. Adultério não é uma coisa assim que você caiu, né? Uma coisa que você sofre uma tentação, né? Resiste, não resiste, cede. Cedeu uma vez, e Davi cedeu, né? Teve a exposição, se arrependeu, não chamou advogado. Que tem acontecido, né? O que aconteceu, né? Você vê na internet, né? Pessoa querendo chamar advogado. A pessoa não se arrepende, né? Então o que aconteceu com o Davi Miranda, né? Ele estava ali consecutivamente e não conseguia largar, né? Mas se ele realmente era uma pessoa de Deus, que ele queria largar, mas não conseguia. Mas assim, pelas coisas que eu já ouvi, sei lá, entendeu? Eu, não, eu sei que o pecado é algo difícil de largar, mas, né, sei lá, será que ele queria largar? Deve querer largar, né? Porque, como, não sei, se bem que ele era hipócrita, né? Condenar os outros. Então a pessoa tem uma atitude de condenar o outro para o inferno. Ele sabendo que ele ia, então ele tendo essa consciência, né? Começa até a duvidar se ele realmente queria largar ou não. Mas só Deus sabe, ele pode ter sido salvo? Pode. Deus salvou o rei Davi. Por que não poderia salvar? Mas Davi Miranda não se arrependeu. Bom, ele morreu sem trazer isso a público, né? Isso é um problema. Ele pediu perdão à esposa, pediu perdão a Deus. Pode ser, mas ficou em falta.
E aí é só a graça de Deus. Só a graça de Deus para, né, chegar, vou te encobrir, né? Você tá com a roupa cinza, né? Mas vou te encobrir, né? Vou repreender o acusador, igual Jesus fez com o profeta Josué. Foi ele, né? O profeta Josué, não lembro se foi esse profeta, né? Satanás estava acusando o profeta Josué, acho que ele mesmo, que ele estava com as vestes cinza, né? Aí Jesus foi lá, né? Repreendeu e fez passar diante, né, dele a iniquidade, né? O pecado ali. É poder soberano, misericórdia de Deus. Só que aí é algo assim que Deus ele pode decidir usar ou não, né? Só Deus para julgar, para fazer uma análise ali, para, né, se vai ou não. A gente não deve contar com isso. Quer dizer, a gente conta, né? Sempre a gente conta com a graça de Deus, mas não, né? Assim, eu vou pecar e, né? Então, assim, ó, se o Davi Miranda foi salvo ou não, não sei, né? Tem gente que diz que viu ele foi arrebatado e viu ele no céu. Tem uma galera que diz que viu ele no céu. Eu fico com o pé atrás. Normalmente esse pessoal que é arrebatado aí, né, vê um monte de coisa, mas, né, não chega o óbvio que está na palavra. Né? E se eu não me engano, tem um, eu não cheguei a ver todo, é o irmão Luiz, né? Esqueci o nome do canal dele, ele mudou o nome do canal. Ele fez um vídeo da Davi Miranda e pelo que eu entendi, mas eu não vi todo, me deu a entender que ele falou que ele não foi salvo, não. Né? Então, assim, o irmão Luiz, ele é um da sã doutrina, só que ele tem essa coisa, né? Ele é apostolacionista, ele é terraplanista, né? Só que ele tem aquela característica igual aos outros, que é de condenar todo mundo ao inferno, né? Ele, ele praticamente é o juiz da sã doutrina, né? Então é complicado, né? Respeito ele, sim, o canal dele, mas, né, com certeza tem equívocos, né? Mas, né, que Deus venha iluminar ele, né, iluminar a mente dele, né, esclarecer as coisas, né, para estar alinhado com a sã doutrina bíblica, né? A gente está buscando é isso, né? A gente tem que buscar em humildade, né, saber que a gente não sabe de tudo. Mesmo eu, né, que eu disse que eu sei mais que a maioria, né, mas eu também não sei de tudo, tá? Então a gente tem que, o próprio apóstolo Paulo ele falou, eu sou o que eu mais falo em línguas, né? Ele estava se gloriando aí. Ele falou, olha, eu sou o que mais falo língua, porém, eu não faço o que vocês fazem. Eu não fico por aí mostrando que eu sou santo, gritando, falando línguas, né? Sendo que muita gente não vai entender. Eu prefiro trazer, né, sei lá, quantas palavras, 10.000 palavras inteligíveis, né, entendíveis, né? Ele usa, né, dependendo da tradução, né? Não sei, do que falar, sei lá, quantas palavras em línguas, porque o foco do Fala Línguas é para você edificar a si mesmo, né? Tem que ter um intérprete, não é o foco para você se mostrar que é espiritual, né? E o que hoje em dia está acontecendo é a pessoa fala línguas, mostra que é espiritual, a igreja bota em destaque, aí sabe lá se o demônio está usando, se a pessoa está na carne, a pessoa está falando língua, está amaldiçoando, e as pessoas levantam a mão da glória a Deus, né? Então assim, é bem complicado, porque é uma coisa que não tem ali uma coisa ali para definir, né? É uma coisa que se chegou e falou, pronto, coloca ali de frente. Obviamente eu sei que tem igreja, né, que tem uma direção de Deus, né, igreja que tem, né, pessoa que vai ter o dom de discernimento, né, como já aconteceu no YouTube, né, que a irmã, né, viu que a outra estava falando língua não era de Deus. Aí uma que fez esse vídeo reagindo também teve o mesmo dom, né, que também não era de Deus, né. Então, né, mas não é o que acontece em todas as igrejas. Então, assim, gente, é complicado, né? Eu espero que vocês entendam, né? Porque os irmãos da Solutina são bem teimosos, né? São bem teimosos mesmo, né? O que eles mais gostam é de mandar os outros pro inferno. Espero que não venha ninguém mandar pro inferno, né? Espero que não venha ninguém com uma falsa profecia e revelação pra cima de mim. Ah, me vi você no inferno. Ah, sei lá o que, né? Mas não duvido não, né? Se eles ouvirem esse áudio aqui, daqui a pouco capaz de ter um sonho, né? Ou, né, abre uma visão, né? Vem uma visão qualquer, um espírito enganador, né, pode ir lá manipular a visão, mexer pela questão da projeção astral e tal, né? Mas assim, acho que esse vídeo não vai repercutir muito não, mas, né, o que eu tenho que pregar é a palavra de Deus, né? Se vai agradar ou não. Mas são o tipo de irmãos que é complicado lidar, mas, né, que eles venham chegar ao entendimento,
né? Se aperfeiçoar na verdade, né? Assim como eu e cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glórias a Deus.